Vamos agora ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Amém? Com certeza, tenho isso dentro do meu coração. Você está desejoso de ouvir a voz de Deus, sim ou não? Amém? É certo que sim. Nenhum de nós saímos de casa, viemos para a igreja, sem este propósito, sem esse desejo de ouvir Deus falar, e Ele vai falar. Feche teus olhos agora. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que fale realmente com você. Querido Deus, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar, sentimos a condução do Teu Espírito Santo naquilo que se fez até aqui, meu Pai, e precisamos que o Senhor permaneça conosco. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito continue na condução deste culto, em especial, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Quero ser apenas um canal, ó Deus, um instrumento através de quem o Senhor venha comunicar à Tua igreja aquilo que é o Teu querer, aquilo que é a Tua vontade para os nossos corações. Abra o nosso entendimento, nos dê compreensão e, mais do que isso, ó Deus, nos capacite a vivermos a Tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu convido a todos quantos têm suas Bíblias para que possam abri-las agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, um texto muito conhecido já de todos nós. Você que está em casa, através da nossa live, que você também possa estar atento agora àquilo que o Senhor nosso Deus tem a comunicar ao nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Feche então a tua Bíblia, volte a tua atenção aqui para o altar. Conforme disse, um texto muito conhecido de todos nós, é uma parábola dita por Jesus, aquilo que nós chamamos, conhecemos nas Escrituras como a parábola do bom samaritano. E esta parábola Jesus formulou diante do questionamento de um doutor da lei, que pergunta ao Senhor: Mestre, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? E Jesus lhe devolve a pergunta. Jesus diz: o que é que está escrito na lei? Ele era um doutor da lei e, portanto, tinha responsabilidade de conhecer a lei. E ele diz: a lei diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, e ama também ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o conhecimento da lei ele tinha na ponta da língua. Amém, irmãos? Falou exatamente o que estava escrito.
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ama também ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz: respondeste bem, faze isso e viverás. Aí o texto sagrado vai nos dizer que aquele doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, ele então pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? A palavra de Deus diz que eu devo amar a Deus, amém, eu amo a Deus, mas amar ao meu próximo, e quem é o meu próximo? Se existem tantas pessoas que estão à nossa volta, se existem tantas pessoas que nos rodeiam, fosse essa talvez a intenção do doutor da lei, para embaraçar Jesus, com tantas pessoas que estão à nossa volta, quem é o meu próximo? E aí a palavra do Senhor nos diz que Jesus formula esta parábola que nós acabamos de ler. Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, de repente ele foi tomado pelos ladrões, pelos salteadores, que o espancaram, roubaram, tiraram dele aquilo que ele tinha, deixando-o meio morto ali à beira do caminho. Ocasionalmente descia por aquele mesmo caminho um sacerdote, ou seja, alguém separado por Deus, escolhido por Deus, para um ofício sagrado, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para interceder pelo povo, para interceder pela nação. E este sacerdote, diz o texto sagrado, passou de largo, não dando conta, ou não se preocupando com a situação daquele que estava caindo. Em seguida, diz o texto sagrado, passa também um levita, um outro oficial do templo, que tinha compromissos, responsabilidades, com o culto ao Senhor. Mas também este passa, sem dar importância àquele homem que estava caído. E, por último, o texto sagrado, na parábola de Jesus, vai dizer que passa por ali um samaritano. E me chama muito a atenção, irmãos, dentro desta parábola de Jesus, aliás, de todas as palavras de Jesus, porque Jesus ele é tremendo, Jesus ele vai no ponto certo. Amém, irmãos? Quando você olha a Bíblia, as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, a forma como Jesus recebe um questionamento e devolve aquele questionamento, nos dá às vezes até a impressão assim, de que Jesus está querendo ir por volta, pelas beiradas, mas na verdade Jesus só está buscando o caminho para ir no centro. Isso me faz lembrar, não tem nada a ver com o texto aqui, isso me faz lembrar aquela passagem em que Jesus estava sentado ali à beira do poço de Jacó, quando chega aquela mulher para tirar água. E começa todo aquele questionamento, e eu não vou entrar aqui para não fugirmos do texto, da mensagem, mas igualmente você vai perceber que Jesus vai no ponto exato. Jesus vai aonde precisa. E eu quero lhe falar nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você está precisando ouvir, mas Deus vai tocar no ponto certo na tua vida. Deus vai tocar aonde você precisa ser tocado. Deus vai tocar aonde eu preciso ser tocado. E então, nesta parábola, o Senhor Jesus vai dizer: depois que passa o sacerdote, passa de largo, não dá nenhum tipo de atenção àquele homem, passa o levita da mesma forma, a palavra de Deus diz que passa um samaritano. E por que é que eu digo que me chama a atenção? Porque nós conhecemos pela palavra de Deus que naquele tempo samaritanos e judeus eles não se entendiam. Eles tinham ali uma rusga muito grande, uma inimizade muito grande, talvez até um ódio muito grande um do outro. E é exatamente este samaritano, este que em tese não teria nenhuma razão, nenhum motivo para poder acudir àquele que estava caído, é esse que para. Jesus poderia ter dito que um outro irmão, um outro judeu também descia de Jerusalém para Jericó, ou poderia simplesmente ter mencionado que alguém, um homem, descia, mas o Senhor faz questão de dizer que era um samaritano. Era alguém que um judeu não dava nenhum tipo de crédito, mas é esse aí que para, e é esse aí que dá atenção. A palavra de Deus diz que aquele homem desce da sua cavalgadura, vê aquele que está caído, quase morto, à beira do caminho, ferido, machucado, unge as suas feridas com azeite e vinho, coloca sobre o seu animal e leva até uma hospedaria. Cuida daquele homem e ao sair
ele diz ao hospedeiro, vou deixar para você 2 dinheiros, você usa isso, você gasta isso no cuidado com este homem. E se você gastar mais do que eu estou lhe deixando, eu te pagarei quando voltar. Possa fazer o que for necessário por este homem, porque você não deixará de receber, você não deixará de ser recompensado por aquilo que você faz. E, tendo feito esta parábola, Jesus se volta para o doutor da lei e pergunta a ele: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho, aquele que foi tomado pelos salteadores? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus encerra a parábola dizendo, vá, faze isso e viverás. Amém, irmãos? Esta é a parábola, este é o texto. E dentro deste texto, Deus me deu uma mensagem que eu quero compartilhar com você. E a mensagem desta noite nos fala de relacionamentos. É sobre isso que nós queremos, através da direção do Espírito Santo, estar tratando com você nesta noite. A vida é feita de relacionamentos. O homem é um ser social, e ele não foi criado para viver isoladamente, mas em grupo. Isso fala de relacionamentos, e relacionamentos profundos pressupõem encontros. A vida é feita de relacionamentos. Nós fomos criados por Deus um ser social, ou sociável. É um ser que não foi criado para viver isoladamente. Eu sempre gosto de lembrar o início da criação. Quando o Senhor cria todas as coisas e depois, em seguida, coloca o homem, cria o homem e o coloca ali no jardim, a palavra de Deus diz que Deus olha e viu que todas as coisas eram boas, a criação do homem foi muito boa, mas de repente o Senhor diz: não é bom, portanto, não é bom, porém, que o homem esteja só. Então, Deus faz de uma auxiliadora, uma adjutora, e a partir daí, o homem começa a viver em sociedade, porque ele é um ser social, e nós precisamos disso. Nós precisamos de relacionamentos. Nós não podemos viver de forma isolada. Amém, igreja? Nós não podemos viver de forma isolada. Quando você percebe, ou em você mesmo, ou quando você percebe alguém que começa a se isolar, que não quer muito estar no meio de pessoas, que prefere ficar sozinha, você pode ter certeza de uma coisa, ou esta pessoa já está num processo de depressão, já está deprimida, ou se não está, ela vai acabar ficando deprimida. Porque o isolamento, você ficar sozinho, você ficar só, realmente é algo angustiante. Quem aqui tem esta experiência de viver isoladamente, sabe daquilo que o pastor está falando. Não é fácil para nós, porque Deus nos criou, de fato, um ser social. E relacionamentos, queridos irmãos, preste atenção, porque Deus está falando e Deus vai falar com pessoas aqui nesta noite. Relacionamentos, e especialmente relacionamentos profundos, pressupõem encontros. Encontros. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas se relacionam por meio da internet, de sites de relacionamento. Mas eu pergunto para você, é de fato um relacionamento profundo? Um relacionamento virtual? Um relacionamento através da internet, através de um site de relacionamento? É um relacionamento profundo? Imagina, às vezes a pessoa está vendo a foto ali, nem é da pessoa com quem ele está falando. Às vezes acha que é aquela maravilha, às vezes pensa que é o príncipe e de repente é o sapo, nem está sabendo. Então, não existe relacionamento sem encontro. Estou falando de relacionamento profundo, que é o tipo de relacionamento que nós devemos ter. Relacionamento não superficial. E aí, então, este relacionamento vai falar da necessidade de encontros. E é disso que nós estamos tratando.
A respeito de encontros, há vários tipos de encontros. Há encontros planejados, onde você marca dia, hora e local. Há encontros que acontecem por acaso, sem nenhum planejamento prévio. Vou me encontrar com Samuel, por alguma razão. Aí nós combinamos, Samuel, olha, tal dia, assim, assim, tal horário, tal lugar, nós vamos sentar, vamos tomar um café, vamos conversar. É um encontro planejado, é um encontro que você marcou o dia, encontro que você marcou o horário, encontro que você marcou o local. Mas tem encontros que acontecem, de forma inesperada. Estou cruzando na rua e me encontrei com Samuel. Poxa, que bom te ver, que bacana. É um encontro. Relacionamentos pressupõem encontros. Encontros têm encontros, conforme o pastor já disse aqui. Encontros planejados ou encontros sem nenhum planejamento prévio. Há encontros amorosos, há encontros de negócios, encontros para lazer e vários outros tipos de encontro. Cada momento, cada situação, cada circunstância fala de um tipo de encontro. Existem tantos encontros. Também há encontros prazerosos, aquele encontro que você vê, puxa, quanto tempo eu não te via, que bacana ter encontrado com você, que bom te ver. Encontros prazerosos, encontros que traz satisfação para nós. E existem aqueles encontros que seria melhor se não tivesse acontecido. Encontros estressantes. É a hora que você olha e vê e fala, ai Deus, que o teu sangue me cubra. Amém, irmãos? Mas não deixa de ser encontro. São encontros, existem encontros. De qualquer forma, ninguém passa pela vida sem se encontrar ou ser encontrado. A vida é feita de relacionamentos, relacionamentos fala a respeito de encontro. Amém, irmãos? Eu quero agora, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, entrar para dentro do texto que nós acabamos de ler. Nós lemos aqui um texto em Lucas que fala da parábola do samaritano, que fala a respeito de alguém que teve um encontro. Este homem, que caiu nas mãos dos salteadores, ele teve um encontro, e é disso que nós vamos falar. O primeiro encontro deste homem da parábola foi com quem, irmãos? Foi com o ladrão. Sim ou não? E um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores, que o espancaram, tiraram tudo que ele tinha, deixaram ele ali, meio morto à beira do caminho. Então, o primeiro encontro deste homem foi um encontro com o ladrão. E quando nós falamos aqui o encontro com o ladrão, eu quero me referir que este homem teve um encontro com o egoísmo, ou com um egoísta. Qual é a filosofia do egoísta? Qual é o pensamento do egoísta? E aqui eu quero que você preste muita atenção. Deus está falando conosco nesta noite. Qual é o sentimento, qual é o pensamento de um egoísta? O egoísta, ele diz o seguinte: tudo o que é teu é meu. Foi o primeiro encontro que aquele homem teve com aquele que queria e que de fato tirou aquilo que lhe pertencia. E existe, infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, queridos irmãos, muito, tem se multiplicado o número daqueles que querem tirar o que é nosso. O egoísta, ele pensa em ferir, tirar e derrubar. Ele quer aquilo que é teu. A filosofia do egoísta é essa: o que é teu é meu, eu quero para mim. Estamos vivendo dias, queridos irmãos, que nós temos que ficar esperto, de todos os meios, de todas as formas, porque penso eu, posso estar enganado, mas penso eu que nunca houve um tempo na história que existisse tantos golpes como nós temos vivido nestes tempos. Se você não ficar atento, se você não ficar esperto, este espírito de egoísmo, esse espírito de querer tirar aquilo que é teu,
está todos os dias diante de nós, de todas as formas. Só para ilustrar, esta semana eu estava esperando uma encomenda da igreja, né? E coloquei o endereço da minha casa para facilitar a entrega, né? Porque na igreja pode chegar e não ter ninguém, fica difícil para o entregador. E eu estou lá na minha sala de trabalho, né, lendo os e-mails que me chegam, e de repente tem lá um e-mail do correio. Tem um e-mail do correio, né, com o símbolo do correio, os dizeres do correio, tudo certinho, correio, né? E o e-mail é o e-mail da igreja. Então vem lá, olá, Igreja do Evangelho Quadrangular. O seu pedido, a sua encomenda foi retida, o correio falando. A sua encomenda foi retida por falta de pagamento de taxa alfandegária. Clique aqui para fazer o pagamento. E eu estou sentado lá e lendo o e-mail, esperando uma encomenda que eu tinha feito para a igreja, né, e de repente abro lá, está lá o correio falando para mim que a nossa encomenda foi retida. De repente toca o interfone de casa. Eu paro de ler o e-mail, vou atender o interfone. Pois não, é o correio, encomenda. Você entendeu? Amém, igreja? Clica lá para ver o que vai acontecer. E por aí vai. Nós estamos vivendo esse tempo. Encontros com o egoísmo, encontros com o egoísta. Foi este encontro, o primeiro encontro da parábola daquele homem que vai descendo de Jerusalém para Jericó, se encontra com alguém que queria e que de fato, dentro da parábola, lhe tira tudo aquilo que é seu. Não é? O egoísta pensa em ferir, tirar e derrubar. Às vezes nem é tirar financeiramente, às vezes nem é tirar materialmente, né? Às vezes nem é ferir fisicamente. Às vezes é uma difamação, né? Às vezes no ambiente de trabalho, um querendo derrubar o outro, né, para poder subir. Então, que o Senhor nos livre deste tipo de encontro. Amém, igreja? Que eu e você estejamos guardados pelas mãos do Senhor, né, porque estes estão por aí, né, em todos os cantos, em todos os lugares. Nós vamos, dando sequência ao texto, ver que este homem, né, teve um segundo encontro. Com quem? Com o sacerdote, que a palavra de Deus diz que veio, viu o homem caído, mas passou de largo. Não teve nenhuma preocupação, nenhum cuidado, né, com aquele que estava ali caído. E a palavra de Deus, né, eu já disse isso, a palavra de Deus ela é tremenda, porque ela não fala de uma pessoa qualquer. Ela está falando de um sacerdote, de alguém que foi escolhido por Deus, né, de alguém que foi escolhido para sacrificar ao Senhor, para interceder pelo povo. E este que foi chamado e escolhido por Deus, sem empatia alguma, né, sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de graça, sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de solidariedade, simplesmente ele passa de largo. E aí a palavra de Deus diz que quando o sacerdote passa, logo em seguida vem um levita. O levita também é um oficial do templo. O levita também é aquele que está ali para auxiliar, para servir dentro do templo. E com a mesma atitude do sacerdote, ele passa sem dar qualquer tipo de atenção àquele que estava caído. A esse tipo de pessoas, eu coloco aqui como os religiosos. Os religiosos, aqueles que estão dentro do templo, que estão ali cultuando, que estão ali adorando, mas que não tem nenhum tipo de amor, nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de solidariedade, nenhum tipo de empatia com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão necessitados. E qual é o procedimento, qual é a filosofia dos religiosos? Enquanto que o ladrão é o egoísta, é aquele que quer tirar, e aquele que diz que tudo o que é teu é meu, o religioso ele é indiferente, passa de largo, e a sua filosofia é:
O que é meu, o que é teu, cada um com os seus problemas. Não vou ficar gastando tempo com você. Não vou ficar perdendo tempo com você. Tá? Irmãos, parece que não, mas é uma outra coisa que está cheio. Eu já ouvi muito disso, e sei que você também já deve ter ouvido, talvez até mais do que eu. Olha, eu já tenho problema demais. Todos nós passamos por problemas e todos nós temos dificuldade. E com isso eu não quero também dizer que nós temos condições de resolver o problema de todo mundo. Não é assim, né? Mas a verdade, meu querido irmão e irmã, preste atenção. Ninguém tem tudo que não tenha necessidade de nada. E ninguém também tem nada que não possa pelo menos estender as mãos para alguém. Amém, igreja? Essa é a grande verdade. Ninguém tem tudo ao ponto de falar, olha, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Isso não é verdade. Também ninguém pode dizer, eu sou tão miserável que eu não tenho condição nem de falar bom dia para alguém. Isso também não é verdade. Porque de repente um bom dia para alguém pode fazer a diferença. Amém, igreja? Você está entendendo isso? E nós temos que entender isso. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração. O indiferente é aquele que diz o seguinte, o que é teu, o que é meu. Vamos parar por aqui. Não. O indiferente não se preocupa com a dor alheia, nada faz para levantar o que está caído. Foram esses dois primeiros encontros que este homem, ele teve. Primeiro, com o egoísta, que lhe tirou aquilo que lhe pertencia, que lhe machucou, que lhe feriu, que deixou ali caído à beira do caminho. O segundo encontro foi com os religiosos, que apesar de ter uma aparência de bondade, ter uma aparência de santidade, de misericórdia, mas na verdade, na prática, eles não faziam nenhum tipo de questão de poder ajudar quem quer que fosse, da maneira como pudesse ser ajudado. E a palavra de Deus, na parábola de Jesus, vai falar a respeito do terceiro encontro. E este terceiro encontro é o encontro com o samaritano. É aquilo que muitas vezes nós chamamos, e eu já ouvi isso também de muitas pessoas, e isso, de certa forma, alegra o meu coração. Ainda ontem eu ouvi, nem me lembro de quem, alguém da igreja, numa conversa, falou exatamente o que eu vou dizer aqui agora. Falou, pastor, Deus é maravilhoso, Deus é tão bom. Olha, do lugar ou da pessoa, de onde a gente menos está esperando, é ali que Deus vem com a providência. Eu já ouvi isso e você já ouviu também, e é uma realidade. Amém, igreja? É uma realidade, Às vezes você está esperando tanto de alguém, às vezes uma pessoa da família, às vezes um irmão da igreja, às vezes você está esperando do pastor. Não, pode ficar tranquilo, o meu pastor, eu conheço o meu pastor. De repente você tem uma decepção tão grande com o teu pastor, não é verdade? Puxa vida, eu estava esperando que o meu pastor viesse estender a mão para mim, e ele não veio. E aí de repente você fala, olha, de onde a gente menos esperava, Deus levantou alguém ali, Deus entrou com socorro, Deus entrou com providência. E é isso mesmo, irmãos. O próprio Senhor diz, os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Não que nós devemos nos eximir das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, porque Deus vai levantar outro. Não. Eu tenho ouvido muito aqui neste altar, não por mim mesmo que tenho dito, mas vou dizer hoje, vou dizer agora, mas eu tenho ouvido por outros irmãos, outras pessoas, algo que eu acho maravilhoso, precioso. Eu nunca falei isso, mas eu tenho ouvido e isso tem me agradado, e por isso eu vou repetir agora o que eu tenho ouvido. Nós precisamos nos colocar na condição de sermos resposta de oração para alguém. Que a minha vida seja resposta de oração para alguém. Pessoas que estão buscando de Deus, Senhor, envia alguém. Senhor, envia um anjo. Senhor, envia alguém que possa me ajudar, que possa fazer, que possa me trazer direção, que possa me orientar. E de repente você chega lá na casa daquela pessoa. Você não estava nem imaginando, nem sabendo, mas você acaba se tornando resposta de oração para alguém. Isso é muito importante, irmãos. Amém?
Você levanta pela manhã, assim como eu me levanto pela manhã, e nós não sabemos o que vai ser o nosso dia. Nenhum de nós sabemos. Mas que nós possamos de manhã, ao nos levantarmos, nos colocarmos diante de Deus e fazer esta oração. Senhor, que neste dia eu possa ser resposta de oração para a vida de alguém. Que neste dia eu possa ser, Pai, aquele que aquela pessoa está precisando. E quando eu falo aqui, meu querido irmão e irmã, de estender as mãos e abençoar, e suprir a necessidade de alguém, eu não estou falando apenas a respeito de questões materiais, não. Até porque esta não é a única necessidade que as pessoas têm. Pessoas têm necessidades materiais, sim, é verdade, necessidades financeiras, mas existem muitas outras necessidades. Às vezes a pessoa tem necessidade apenas de encontrar alguém que queira ouvi-la. Às vezes a pessoa está numa angústia tão grande, numa ansiedade, numa dificuldade, num problema, que o que ela precisa é alguém que sente com ela, que possa ouvi-la e de repente ser um canal de Deus, um instrumento de Deus. Não envolve dinheiro, não envolve trabalho, não envolve, embora tudo isso também faz parte da nossa vida. Você veja, por exemplo, olhando para esse texto aqui, aquele samaritano, quando ele descia sobre o seu animal, ele observa um homem caído à beira do caminho e ele para. O texto sagrado diz que ele vai até o homem, vê que aquele homem está ferido, ele volta no seu animal, certamente, pega ali o azeite, pega ali o vinho, volta, unge ali, cura ali aquele homem, depois ele pega nos seus braços, coloca sobre o seu animal, leva até a hospedagem, cuida dele. Depois, ao sair, deixa ali 2 dinheiros para o hospedeiro, para poder continuar cuidando. Ou seja, aquele homem investiu tempo, amém? Ele estava de caminho. Então, esse tempo que ele parou ali, que ele gastou ali com aquele homem, foi um investimento de tempo. Ele investiu força, energia, ele investiu seus bens, ele investiu seus recursos. Então, isso também faz parte, Mas, infelizmente, nem sempre nós conseguimos resolver os problemas das pessoas na sua plenitude, com estas questões. Tem necessidades que estão muito além das nossas forças, que nós não podemos resolver. Mas tem outras necessidades que nós podemos resolver, mesmo materiais. Há aquelas que nós podemos resolver. Mas, em especial, sentar com alguém que precisa e ouvir esta pessoa. E de repente ser um canal de Deus para trazer uma palavra, uma orientação, uma direção. Eu falei aqui pela manhã, no culto da manhã, pregando esta mesma mensagem, que eu e os irmãos que caminham comigo já sabem muito disso, falo demais. A pastora Sandra de vez em quando até me chama a atenção, você fala muito, fala bastante, e é verdade. Às vezes até eu acho que eu falo demais. Mas Deus me deu uma graça, irmãos. Quem teve oportunidade, quem precisou, quem necessitou de conversar comigo, às vezes passando por uma dificuldade, Deus me deu uma graça de saber ouvir. Eu falo bastante, mas quando eu vou atender alguém, quando eu vou aconselhar alguém, ou orientar alguém, eu sento com a pessoa, o que está acontecendo contigo? E aí a pessoa começa e eu deixo ela falar. E ela fala, até o momento que eu sinto que é a hora de intervir, e aí eu entro e falo, e oriento, e aconselho, e tal, e oro, enfim. Mas eu sei que Deus me deu essa graça, apesar de eu falar bastante, na hora de ouvir, eu também paro para ouvir. E eu me lembro que uma vez eu dei um atendimento, e a pessoa sentou, começou a falar, e falou, e eu fiquei ouvindo, e a pessoa falou, de repente a pessoa falou, pastor, mas muito obrigado, viu? Não deu tempo nem de eu falar. Falei, mas obrigado, porque não, o senhor não sabe o tanto que eu já estou me sentindo melhor, só de ter falado aqui, já. Então, eu estou passando essa experiência para mostrar para você, meu querido irmão, que de repente a pessoa só quer pôr para fora, ela só quer falar. Ela só quer ter um ouvido e um coração que possa recebê-la. Amém, igreja? Amém? Então, nós estamos falando aqui do termo.
E no encontro com o samaritano, diferente do encontro que ele teve com o ladrão, que foi o encontro com o egoísmo, diferente do encontro que ele teve com os religiosos, que foi o encontro com a indiferença, quando ele teve o encontro com o samaritano, ele teve o encontro com o amor. Amém, igreja? O encontro com o amor. O egoísmo, ou o egoísta diz o seguinte: tudo o que é teu é meu. O indiferente diz: olha, o que é meu e o que é teu. E aquele que ama o encontro com o amor diz o seguinte: o que é meu é teu. O que é que você está precisando? Como é que eu posso te ajudar? O que nós podemos fazer? Amém, igreja? Você está entendendo isso? O encontro com o amor é isso. Olha, conta comigo. Vamos aí batalhar, vamos tentar resolver, vamos correr atrás, vamos ver o que é preciso. Vamos fazer, vamos acontecer. E é assim que tem que ser, irmãos. É para isso que eu e você fomos chamados. É por isso que eu e você somos ditos pela palavra de Deus, que nós somos o sal desta terra e a luz deste mundo. Nós somos diferentes, irmãos, e precisamos ser diferentes. Diferentes do mundo, porque a Bíblia Sagrada diz que se o sal for insípido, se ele perder o seu sabor, o seu gosto, a sua capacidade de salgar, ele não serve para nada. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa, mas tem que colocar no lugar alto para iluminar a todos que estão presentes. Assim tem que ser a minha vida e a tua vida. Nós não podemos ser religiosos, não devemos jamais sermos religiosos. Nós não estamos aqui, meu querido irmão, irmã, para cumprir um ritual religioso, não, um compromisso religioso, não. Hoje é domingo, eu preciso estar na igreja, porque... Não tem essa de estar na igreja, por quê? Eu me reúno com os meus irmãos, seja na igreja ou qualquer outro lugar, porque essa é a vida da igreja. Nós vivemos de relacionamentos, nós vivemos de encontros. Amém, igreja? É por isso que nós queremos estar juntos. É por isso que de vez em quando o pastor começa a mandar mensagem para alguns aí, pegando no pé: escuta, faz tempo que eu não te vejo. Está tudo bem contigo? Está tudo bem com você? Tudo bem na tua casa? Por quê? Porque nós precisamos, nós queremos, essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Não é simplesmente chegar aqui, encerrou o culto, tá, acabou. Agora eu só vou lembrar dos irmãos, só vou lembrar da igreja no próximo compromisso. Eu pergunto para você, vamos pensar no teu núcleo familiar, a tua casa, tua esposa, ou teu marido, os teus filhos. Você consegue viver desta forma? Às vezes, eu estou em casa, e eu pergunto para a Sandra: Sandra, você já falou com a Pri hoje? Sandra, você já falou com a... Ela nem sabia disso. Estou revelando hoje aqui. Eu não fico ligando para ela, eu não fico perguntando para ela, eu não fico perguntando para a Suelen, não fico perguntando. Mas eu sempre estou falando com a Sandra, e a Sandra está aqui. Sandra, você falou com a Suelen hoje? Falei, e está tudo bem? Está tudo bem. Você falou com a Pri hoje? Está tudo bem? As meninas estão bem? Os meninos estão bem? Eu pergunto para você: Paulo, você viaja, você está muito tempo fora de casa, pelo menos 1, 2 semanas, está trabalhando, viajando. Você sai, os 15 dias que você sai, você esquece da Maiara, das tuas meninas. É possível isso? Você entende, irmãos? Nós somos família. A igreja é família. Nós queremos estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Nós temos que ter relacionamento. Relacionamentos profundos. Relacionamentos de amor. Relacionamentos onde eu digo: o que é meu é teu, meu irmão. Veja lá o que você está precisando, o que eu puder fazer, vamos fazer. Pastor, estou precisando de oração. Recebo pedidos de oração todos os dias. Todos os dias compartilho esses pedidos de oração com o nosso grupo de intercessão. Por quê? Porque nós somos família. Amém, igreja? Nós temos que fazer a diferença. Agora eu quero encerrar esta mensagem fazendo 2 perguntas para você que está conosco. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: esses 3 encontros
que este samaritano teve, que este judeu teve, que descia para Jericó, qual desses 3 encontros você gostaria de ter? Se você sair por esta porta hoje, ou talvez amanhã, e você pudesse escolher, um desses 3 tipos de encontros, você queria ter um encontro com o egoísta? Você gostaria de ter um encontro com o indiferente? Ou você gostaria de ter um encontro com o amor? Com quem você queria se encontrar? É claro, irmãos, a resposta é óbvia. Nós queremos nos encontrar com amor. Que eu amanhã possa me encontrar realmente com pessoas que me amem. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer é o seguinte: alguém que se encontrar com você ainda hoje, depois desse culto, ou amanhã, ou qualquer outro dia, com quem que esta pessoa estará se encontrando ao encontrar-se com você? Estará se encontrando com o egoísmo, com a indiferença, ou estará se encontrando com amor? Então são respostas que nós temos que ter, são perguntas que nós precisamos responder. Eu quero me encontrar com o amor, mas quero também que aquele que se encontrar comigo amanhã ou qualquer hora, em qualquer lugar, também encontre com amor. Não se encontre com o egoísta, não se encontra com o indiferente. Amém, igreja? E que assim seja na minha vida e na tua vida. E eu gostaria agora, já no final desta mensagem, pedir aos nossos pastores e diáconos que já se preparem, porque logo em seguida nós já estaremos ministrando a ceia do Senhor. Mas eu quero encerrar esta mensagem lendo com você, meu querido irmão e irmã, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 31. Vamos ler juntos esse versículo, todos nós. Diz assim o texto, vamos lá. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Segura esse versículo aí. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Como é que você quer ser tratado? Como é que você gostaria de ser tratado? É a forma como devemos tratar. Amém, igreja? É assim que temos que proceder. A maneira que nós queremos ser tratados é a maneira que nós devemos tratar. A maneira que nós devemos ser cuidados, ou desejamos ser cuidados, é a maneira que nós devemos cuidar. É a maneira que nós devemos cuidar. Às vezes tem pessoas que cobram muito do outro. Poxa, fiquei doente e ninguém veio me visitar. Realmente é uma falta grave. Tá, mas e quantas pessoas você visita quando alguém está doente? Amém, igreja? A vida, ela é uma via de mão dupla. Sabe, não é só vem. Não é só vem. Então, esse texto é maravilhoso. Ele diz, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Em outro lugar, Jesus vai dizer o seguinte, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Como é que você tem medido as pessoas? Preste atenção. Então, que o Senhor Jesus nos dê a graça, dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, de nós vivermos relacionamentos profundos, termos encontros de amor, tanto sermos amados, quanto amarmos aqueles com quem nós nos relacionamos. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, e neste momento, enquanto nós estivermos orando, eu gostaria já que os nossos pastores, os nossos diáconos também pudessem entrar. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite, querido Deus. O exemplo deste homem que caiu nas mãos dos salteadores nos leva a pensar, Senhor,
muitas vezes no nosso dia a dia, quando nós nos deparamos, querido Deus, com o egoísmo, quando nós nos deparamos com a indiferença, ou mesmo quando, Senhor, nós nos tornamos egoístas e indiferentes diante de circunstâncias, ó Deus, nos quais nós deveríamos ter uma outra postura, Senhor. Mas também a Tua palavra nos permite, querido Deus, olharmos para alguém que mesmo, Senhor, não sendo aquele que aquele homem esperava, sendo até mesmo aquilo que nós chamamos de um improvável, mas este improvável foi aquele que estendeu as mãos. Ainda, querido Deus, que eu possa ser um improvável, que eu seja a resposta de oração na vida de alguém, Senhor, para estender as mãos, para ajudar, para abençoar, para ouvir, querido Deus, para compartilhar, para sustentar. Querido Deus, que a minha vida seja guardada, Senhor, do encontro com aqueles, querido Pai, que não se harmonizam com a Tua palavra, mas que também a minha vida, Senhor, possa se harmonizar com aquilo que é a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus.